Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui mais um vídeo trazendo aí algumas informações sobre o transporte de Campinas. Essa semana foi um pouco agitada, né, por conta aí das mudanças das linhas da região do Ouro Verde, né, e mudanças no trânsito aí também. Então eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre essas mudanças aí. Antes eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, tá? Tem a sineta aí, se inscrevessem aí para poder fica aí por dentro aí dos nossos vídeos, principalmente quando tiver aí as lives, né? Live agora só no mês aí de novembro, mas até lá vamos aí tendo nossos vídeos aí para trazer as informações para vocês, tá? Na semana que vem eu vou publicar o vídeo, provavelmente vou deixar programado para ser sexta-feira, mas no domingo já vai estar no ar normalmente, tá bom? Outra coisa, antes de falar sobre o transporte aí em Campinas, eu queria passar para vocês aí o calendário de eventos, né, que vai ter aí em novembro. Novembro vai ser um mês muito agitado aí de eventos, né? Dia 1º de novembro tem o evento lá da Garcia, da Aviação Garcia, né? Ontem também abriram as inscrições e em 18 minutos acabaram-se as vagas, né? Foram 80 vagas, 80 ou 90 vagas, já esgotou tudo, foi tudo muito rápido. Depois da semana seguinte já tem a Expo em Curitiba, né? Também vai ser um evento muito bom aí, estamos aí, fazemos aí questão de ajudar aí na divulgação para que vocês vão, ó, quem já foi em evento de ônibus tem que conhecer a Expo, porque você vê que excelência que é. O Oswaldo Borne é muito gente boa, muito bom, e ele sabe fazer eventos decentes. Que bom se fosse todo ano, infelizmente não é, né? Teve em 2022, agora está tendo agora. Mas vou lá conversar com ele, vou ver se eu consigo convencer ele a fazer todo ano, né? Vamos lá, vamos conversar com ele, tentar fazer com que ele faça pelo menos uma vez por ano. Curitiba é uma cidade que tem muitos ônibus, eu acho que vale a pena aí fazer uma exposição, né, anual. Aí depois da semana seguinte já tem a BBF lá em Barueri, né? Também nós estaremos lá, lembrando aí, né, que é um evento que nós sempre estamos presentes, também fazemos questão de divulgar, que também é muito bom, né? O Gilberto é sempre muito cuidadoso dos eventos que ele faz. Vale muito a pena. E depois da BBF tem um outro evento, que eu acho que é no Vale do Paraíba, alguma coisa também, que é a exposição. E uma semana antes, um sábado antes, né, agora acho que é já semana que vem, sábado que vem vai ter da Next, né, na antiga Metra, né, lá em São Bernardo do Campo, vai ter uma visita na garagem, lá inclusive abriram inscrições aí, não sei se vocês já estão sabendo. Entre lá no Instagram da Next, que com certeza vocês terão lá as informações de como participar aí do evento, tá bom? Bom, então eu gostaria de falar, vamos aí falar um pouco aí de Campinas, né? Essa semana começou a operar a linha 177, né, que liga aí a região do Santo Antônio, DIC 4 e DIC 5 até o corredor central. A linha só roda nas horas de pico, né? Ela só roda, ela leva as pessoas do bairro para o centro e volta reservado, e na parte da tarde ela traz o pessoal do centro para cá e volta reservado. A linha, ela acabou afetando outras, né? Ou seja, teve algumas outras linhas que tiveram redução de carros por conta disso, né? Isso que eu sempre quis deixar claro para vocês. Quando uma linha recebe carros, ou quando uma linha é criada, outras perdem. Lembra da linha 356, que passou de 2 para 5 carros? Ou seja, esses 5 carros foram retirados de outras linhas. Não é um acréscimo, né? Não é um acréscimo aí de frota, né? Então, isso que eu acho que as pessoas têm que deixar bem claro quando elas vão fazer. Por exemplo, o vereador que foi lá pedir a criação dessa linha, né, diz ele que foi uma demanda da população que realmente estava reclamando que os ônibus estavam ali demorando para passar ou não tinha ônibus suficiente para levar o pessoal para o centro. Só que isso acabou piorando outras vezes. Não seria melhor ter pedido uma melhoria das linhas que já tinha, do que criar uma outra linha, que por sinal no primeiro dia deu uma bagunça, porque as pessoas viam 177, elas achavam que era o 117 digitado errado, né? Elas não viam que DIC 4 e DIC 6, ou seja, você inverte ali o VI ou o IV, ou então poderia ter colocado o DIC 4 em numeral, né, do que em número romano, né? Mas como historicamente sempre foi numeral romano, então as pessoas acabaram confundindo aí, né, deixando
Ou seja, a gente pegava o 177 pensando que era o 117, aí ele acabava descendo aí pelo percurso, e no fim aí acabou gerando um pouco aí de confusão, né, nesses primeiros dias aí. Parece que está tendo uma boa lotação as linhas, mas por conta da demora das outras, ou seja, quando você tem uma linha que ela tem um intervalo e o intervalo passa a ser maior, ou seja, ela passa a demorar mais, obrigatoriamente as pessoas acabam tendo que pegar uma nova linha. Então não quer dizer que a linha nova é um sucesso. A linha nova, ela está tendo uma lotação razoável porque as outras linhas foram pioradas. Porque eu duvido que se as outras linhas que passam por ali tivessem o mesmo intervalo, como a 114, 117, 120, entre outras, tivesse com esse intervalo, eu duvido que as pessoas iriam pegar essa. Elas pegam porque elas estão sem opção, né? As pessoas acabam ficando aí sem opção. Mas vamos ver nos próximos dias aí, mas a princípio mesmo, houve uma piora no aspecto geral das linhas. Porque você fica criando um monte de linha. O problema, isso eu já critiquei aqui, vou criticar de novo. O problema das linhas em Campinas ou seja, você tem muitas linhas. Né? Seria ideal que você tivesse menos linhas, mas com intervalos menores. Por exemplo, se você tem, vou colocar numa avenida que passe 5 ônibus, 5 linhas de ônibus. Aí cada linha tem 4 ônibus. Não seria melhor que, ou seja, são 20 ônibus, não seria melhor que tivesse 2 linhas com 10 ônibus? Com intervalo menor? Né? Poderia ser assim. Agora você tem um monte de linha espalhada, ou seja, que você acaba tendo dificuldade para fazer a organização. Porque são linhas que não rodam intercaladas. Tem vezes que passam todas as linhas tudo junto. Né? É só você ver, por exemplo, como é a operação na região do Padre Anchieta. Se você pega a linha na Anhanguera para ir para o centro, né, as 5 linhas do bairro passam juntas. Aí você fica meia hora sem carro. Não seria o ideal, talvez, que se fosse uma linha só com horários intercalados, porque é difícil você fazer uma intercalação, você intercalar os horários com várias linhas, sendo que cada uma tem um itinerário diferente. Porque pode ser que uma pegue um trânsito, outra vai ter que, tem que parar por algum motivo específico. Entendeu? É difícil você intercalar os horários. A não ser você fazer uma intercalação, ou, por exemplo, nas linhas 105 e 106, que é uma inverso da outra, no terminal Ouro Verde. Aí você intercala, ou seja, se o ciclo da linha é 25 minutos a volta, né? Aí a outra também é 25, então você passa a ter um carro a cada 12,5, cada 13 minutos ou 15 minutos mais ou menos. Então você consegue aí ter uma volta aí que vai fazer essa regularidade. Agora, linhas que vão para o centro é impossível, praticamente impossível você fazer isso, né? Mas aí a INDEC sabe muito bem disso, isso aí não é novidade. O que eu estou dizendo não é novidade para ninguém. A INDEC sabe disso e poderia trabalhar isso melhor. Mas enquanto isso, né, vereadores querem continuar aí se interferindo no transporte, achando que estão fazendo boa coisa, e na verdade eles estão atrapalhando. Né? É a mesma coisa que aconteceu essa semana lá na Rua Eldorado, que é aquela rua paralela à rodovia Santos Dumont, onde foi fechada aquele acesso lá perto do Motel Euro, na entrada à direita para a rodovia Santos Dumont no sentido aeroporto. Todo o trânsito foi desviado para o acesso de cima, lá perto do supermercado SK, para entrar à esquerda ali e o pessoal pegar a rodovia. Isso trouxe uma piora considerável, tanto que no dia que... Porque assim, houve a mudança do trânsito, ninguém avisou, ninguém ficou sabendo. Simplesmente a Colinas foi lá e colocou os guarda-reios fechando o acesso, e as pessoas chegavam lá e falavam, e agora, por onde que eu vou? Elas tinham que voltar, ou seja, atrasou todas as linhas de ônibus, ficou uma lambança naquela região lá, ficou uma confusão muito grande. Então, é muito importante que a população seja informada. Eu falei assim, estão fazendo essa alteração em caráter experimental. Eu falei assim, mas espera aí, como assim caráter experimental? Então por que não informou a população? Só uma semana, olha, a partir do dia tal, vai ser fechada aquela alça, porque nós vamos melhorar ali, tentar melhorar. Se não der certo, a gente volta. Não, simplesmente foram lá fecharam, ninguém falou nada, ficou uma bagunça, as pessoas não sabiam o que fazer para pegar a rodovia, né? Ficou uma bagunça muito grande, várias linhas de ônibus ali ficaram atrasadas, principalmente na hora de pico, e diz que a ordem veio de vereadores que fazem parte de uma comissão aí, e que pediram para fechar já pensando nas obras
das marginais. Mas o que tem a ver a obra da marginal com o fechamento de um acesso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se a obra realmente tivesse começado de forma efetiva, né? Olha, vai começar a obra, vamos ter que fechar aqui porque a gente vai ter que fazer obra. Tudo bem, não tem problema. Mas nem começou a obra, não tem nem o projeto assim, executivo, efetivo, tá? Não tem nada disso. Aí justificar um fechamento desse, falando, porque assim, diz que os vereadores passam para a prefeitura já foi lá e já mandou a Corinthians fechar o acesso. É ridículo justificar isso como se fosse por causa das obras. Não tem o menor cabimento um negócio desse. E piorou, tá? Teve um vereador aí que fez a divulgação depois, para variar, porque ele não fez a divulgação no dia, ele fez a divulgação depois, porque o povo foi reclamar com ele. E muita gente está reclamando que o acesso ficou muito ruim, né? Ou seja, agora você tem que andar a Rua Eldorado inteira para poder você tem que esperar os carros do sentido oposto passar para você conseguir entrar. Não que esse acesso não era assim, também era assim. Mas ali tinha uma certa bagunça organizada, digamos assim, que as pessoas já tinham ciência de como que funciona ali. Agora lá em cima ficou pior, muito pior, né? Vamos ver se revertem isso aí. Eu acho que os vereadores aí também deveriam tomar conta do seu serviço e deixar certas demandas para de quem é de direito ou de quem é a responsabilidade. Por exemplo, isso aí é coisa da ENDEC. ENDEC, seja de transportes, que seja, ou até serviços públicos, que fosse, qualquer um. Menos isso não é prerrogativa de vereador ficar se interferindo nisso aí, não. Né? Então eles que cuidem lá do serviço deles, né? Que nem a pataquada, né? Ultimamente agora virou moda vereador fazer videozinho. Ó, nós estamos aqui dentro do ônibus e o ônibus está muito cheio e não sei o que, a gente tem que resolver isso aqui. Aí faz aquela cara de coitado dentro do ônibus, né? Tipo, nossa, realmente, olha, é muito difícil, né? Aí lá, não, nós vamos resolver, conte com a gente, procura. E o que mudou de lá pra cá? Nada. E sabe o que vai mudar? Nada. Porque o que o vereador vai fazer para melhorar? Vai pedir para comprar ônibus novo para colocar no lugar? Sabe o que o vereador no máximo ele vai fazer? Pedir para colocar outra linha que vai piorar o sistema. Que nem aconteceu com a linha 177. É isso que ele vai fazer. Ele vai ordenar que seja feita uma outra linha e não vai resolver nada. Ou seja, o vereador vai receber as reclamações da população e não vai fazer nada de forma efetiva para resolver o problema. Porque o que tem que fazer para resolver o problema? Tem que comprar ônibus novos, tem que otimizar as linhas, tem que verificar as rotas com maior demanda e fazer a otimização. É isso que tem que ser feito. Agora, pode contar que a gente vai resolver. Vai resolver o quê, gente? Vai resolver absolutamente nada. Isso não vai resolver em absolutamente nada, né? Então, ou seja, é tudo para poder fazer videozinho, essas coisas aí, não vai, infelizmente, isso aí não resolve, tá bom? Fazer videozinho, todo mundo faz, qualquer um pode ir lá gravar, ó, aconteceu isso, aquilo, né? Agora vamos falar um pouco aí em relação à frota, né? Inclusive hoje aí estava uma discussão nos grupos aí, em relação àquele carro número 300, né? O carro número 300 é um veículo de uma cooperativa, é da Altercamp ou da Cotalcamp? Eu sempre confundo os carros das duas, eu não sei exatamente, se alguém puder comentar aí. Esse veículo pegou fogo, o veículo dessa permissão pegou fogo lá no Cambuí, né? Inclusive ele que desencadeou a operação da INDEC de fazer a verificação de toda a frota nas garagens, né? E o veículo tinha acabado de ser reformado, né? Ou seja, a permissionária gastou um dinheiro considerável. Então o que foi feito? Todos os outros permissionários se juntaram, fizeram uma vaquinha para comprar um ônibus para ela poder rodar. Aí veio um veículo, né? Um outro veículo aí, que estava a maior discussão. Mas esse veículo aí é um veículo velho, que não sei o que lá, não sei o que lá. E tava a discussão aí em relação ao... Tava uma discussão em relação a placas, documentação, alguma coisa assim. Ou seja, ainda fomos atrás da informação junto aos órgãos. Nós temos o nosso amigo Sérgio aí, lá da cidade de Itu, ele trabalha no despachante, ele trouxe a informação pra gente. O motor, ele é atrelado ao chassi, né? Então, atrelado ao chassi, que é atrelado à placa, né? Então, vamos supor, vamos supor, se o ônibus tem a carroceria, tá tudo certo, o ônibus A tem uma placa. Se você trocar o motor dele, você pegar o motor de um outro ônibus mais novo e colocar nele, então ele passa a ter, por conta da numeração do chassi, né? Ou seja, por conta daquela numeração ali, você acaba, se o motor
Ou seja, ou o chassi é remarcado, ou alguma coisa em relação ao número do motor, aí ele passa a subir a placa daquele motor do outro ônibus. Então, vamos supor, já temos o ônibus A e o ônibus B. Então, o ônibus A tem a placa A e o ônibus B a placa B. Então, o ônibus A vai receber o motor da placa B. Aí ele já não é mais placa A, aí ele é placa B porque ele está com a placa do outro carro. Entendeu? Por isso que houve essa mudança aí. Aí tem que ser feito todos os trâmites aí da documentação para que ele possa rodar. Essa é a explicação técnica para isso. Agora, se realmente foi isso que aconteceu, nós não sabemos. Mas provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Então houve uma troca do motor e ele assumiu a placa do motor daquele outro carro, né? Por conta do chassi ser atrelado ao motor, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar também, que estava a maior discussão aí, em relação a ônibus. A pessoa fala, mas os ônibus estão tudo ralado, tudo amassado, tudo assim. Mas o que acontece? Hoje nós estamos aí com uma frota, né? A cidade de Campinas está com uma frota bastante apertada, né? Tem muitos veículos em manutenção, né? Os ônibus estão tendo uma... é que assim, não vou passar pano, mas nós temos que considerar que hoje a frota de Campinas ela é menor do que há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás nós tínhamos aí quase 1.000, vou colocar só os ônibus, assim, contra as cooperativas. 1.000 ônibus rodando. Na época do Dr. Hélio, né, que há 15 anos atrás, chegou até 1.000 ônibus. Hoje é 800 e pouco, né? Então diminuiu quase 20% da frota. E naquela época também tinha muita quebra de ônibus. Não é que não tinha quebra, os ônibus também quebravam muito, né? Os problemas em relação à manutenção não mudaram. Ou seja, não é porque os ônibus estão mais velhos hoje que eles estão quebrando mais que antigamente. As quebras sempre aconteceram. Só que como a frota era maior, a percepção de quebra era menor. Então vamos supor, se você tinha linhas com ônibus a cada 6 minutos, então se quebra um ônibus, ou seja, você vai ficar 12 minutos no ponto, então logo já vem outro, né? Então, ou seja, a percepção de quebra era menor. Hoje, como a frota é mais apertada, ela é mais enxuta, então qualquer quebra que tem, você acaba tendo uma percepção de quebra maior, né? Por exemplo, se você está... Hoje, a linha que antigamente era a cada 6 minutos, hoje é a cada 15, se quebra um ônibus desse ciclo, você não vai ficar 15 minutos no ponto, você vai ficar meia hora. Ou seja, é muito tempo. Então quem ficava lá 6 minutos esperava, ou seja, ficava 12 quando quebrava um. Agora você fica 30, é quase o triplo de tempo, né? E então, por conta disso aí, né, a frota ficou um pouco apertada e também houve aí, o pessoal tem notado que os ônibus estão mais ralados, né? Porque rala aqui, faz uma funilaria ali e tal. Por conta disso, vamos supor, quebrou um ônibus lá. Então é você ter um ônibus lá que está com risco, está com ralado. Então é preferível você colocar um ônibus para rodar naquele estado, com risco ralado, mas que o motor esteja em bom funcionamento, para não deixar o passageiro sem atendimento, né? Porque você está lá no ponto esperando, você, puta, só tem esse ônibus aqui que está com o para-choque trincado. Não, vai esse mesmo, dá uma ou duas voltas, depois volta para a garagem para poder fazer o serviço. E é isso que tem sido feito, né? A não ser que, por exemplo, realmente não tenha carro para pôr e o carro acaba ficando 1 ou 2 dias rodando daquele jeito, com amassado, com ralado e tal, porque é preferível que o ônibus rode com esse ralado e o passageiro tenha um atendimento, do que o ônibus fica lá na funilaria até 1 ou 2 dias e com o motor bom e sem carro na rua, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não é simplesmente é porque hoje está tudo ralado, ninguém faz nada, ninguém entendeu? Tudo isso tem que ser averiguado, então tem que ser analisado nessa coisa. As pessoas não colocam o ônibus para rodar simplesmente porque vai. Tem todas essas questões. Às vezes é uma volta. Muitas das reclamações que acontecem ou que aparecem aí na mídia e tal, o ônibus foi dar uma volta para cobrir. Aí a pessoa acaba ficando assim, puxa, eu deveria ter deixado sem o ônibus então, porque a gente colocou o ônibus para poder fazer o atendimento do passageiro e ele vai lá e ainda reclama daquilo ali. Ele não está errado em reclamar, né? Mas tem que verificar aí as circunstâncias. Às vezes também ele não sabe, o passageiro também não é obrigado a saber que aquele ônibus foi dar só uma volta. Não é obrigação deles, ele não tem obrigação nenhuma de saber, né? Mas às vezes pode ser que aconteça isso, tá? Agora você, só para a gente finalizar, a licitação, né? Até agora o edital não saiu, né? Domingo dia 12, né? Hoje é feriado, né? Feriado nacional. O edital ele tem que sair até quarta-feira para que ainda neste ano seja feita a abertura dos envelopes. Se até quarta-feira, dia 15, não for feita a publicação do edital,
pode esquecer que é só o ano que vem. Porque se colocando dia 15 a publicação do edital, são 45 dias úteis para poder fazer a abertura dos envelopes. 45 dias úteis do dia 15 de outubro, dá dia 19 de dezembro. Depois do dia 19 já é final de semana, depois já é semana do Natal, depois semana do Ano Novo e acabou. Porque daí a prefeitura também para e ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer abertura de envelope nessa época aí. Então, a não ser que o pessoal trabalhe na semana entre Natal e Ano Novo, o pessoal vai fazer isso. Mas já pensando que não vai, que vai emendar tudo, então agora é a última chance. Se até quarta-feira esse edital não for publicado, aí só o ano que vem, para poder abrir os envelopes. Se não der deserto de novo, né? Tá todo mundo muito confiante de que realmente, que dessa vez agora não vai dar deserto. Porém, eu não sei, eu tô meio ainda assim, tem alguns pontos ali do edital que estão deixando a desejar, mas vamos ver o novo edital para ver como é que fica, né? Vamos ver como é que vai ser aí as coisas, tá bom? Bom, gente, gostaria de agradecer mais uma vez aí pela audiência de vocês. Compartilhe o vídeo, passe para os amigos, para a gente poder aí chegar, alcançar mais gente. Nós estamos chegando aí perto da monetização. Eu gostaria de agradecer por vocês, porque quanto mais vocês assistem, mais o YouTube dá a chance da gente fazer a monetização aí do vídeo, tá bom? Então gostaria de agradecer mesmo. E então pode ser que em breve vocês vejam algumas propagandinhas aí ao longo do vídeo, a gente faça até um vídeo um pouco maior, para a gente poder também poder fazer aí poder custear, né, isso, né? Porque tudo isso tem um custo, né? E a gente poder custear aí com a audiência de vocês, tá bom? Gente, então mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, boa semana. Tchau, tchau.